Como vão, Raverim? Hakol Beseder, Borketov, Tsahoraitovim, Erevitov. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo, vamos dar continuidade aqui com a nossa leitura das porções da Parashá da semana. Estamos aqui na porção de Vai Raquel, e temos agora simplesmente as últimas duas partes, tá? Vamos fazer aqui a sexta leitura da nossa porção e trazer aqui um pouquinho de luz para a nossa vida, para o nosso entendimento, né? Porque essa paraxá ela fala da construção, né, da menorá, né, do candelabro aqui, tá? E também fala ali da construção do altar de incenso, né? O altar de ouro, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ao nosso canal. Se curtiu, né, se inscreva, compartilhe mais uma vez, tá? Isso nos ajuda aqui para que o vídeo alcance mais pessoas, entendeu? E assim mais pessoas possam desfrutar aqui também do conhecimento original das escrituras, tá? Fazemos a leitura aqui dentro do hebraico original, traduzido aqui para o português, tá? Então aqui você não vai ter traduções supostas ou traduções errôneas, tá bom? Estamos aqui dentro do original hebraico, só dando uma recapitulada na Parashá, né? Na parte da porção de ontem, na quinta parte ali, nós falamos um pouquinho ali sobre dois conceitos fundamentais, né? No judaísmo, que são a emuná e o bitahon, né? Que é a fé e a confiança, e que os dois têm que caminhar junto, tá? Sem mais delongas, vamos dar continuidade aqui, vamos entrar aqui no assunto, tá? Versículo 17 do capítulo 37 aqui do livro de Shemot Êxodo no português diz assim: ele fez a menorá de ouro puro, a menorá foi feita batendo uma única peça de metal, sua base, haste, cálices decorativos, esferas e flores de uma só peça de metal e não separadamente. 6 braços se estendiam dos lados da menorá diagonalmente, 3 de um lado e 3 de outro. 3 cálices decorativos, uma esfera, uma flor e um braço. No próximo braço havia 3 cálices decorativos, uma esfera e uma flor. E assim era para todos os 6 braços, que se estendiam da menorá. A haste da menorá tinha 4 cálices decorativos, um abaixo do ponto de onde emergiam os braços e 3 acima, junto com suas flores e esferas e flores. Só dando continuidade aqui, nos vídeos anteriores, nós fizemos na Paraxá lá de Tsavé e Terumá, tá? Já foi mencionado sobre como deveria ser feito essa menorá, tá? E lá eu coloquei as imagens, tudo como que ela tem que ser, tudo. Então eu não vou colocar aqui novamente para não ficar, tá, repetitivo. Qualquer coisa você vê lá no vídeo anterior que nós falamos sobre ali cada peça do tabernáculo, tá bom? Dando continuidade, havia uma esfera na haste onde os dois primeiros braços saíam, uma esfera onde os próximos dois braços saíam e uma esfera onde os últimos dois braços saíam da haste. Assim era para todos os 6 braços que saíam da menorá. As esferas e os braços foram feitos todos dela. Foram todos batidos de uma só peça de ouro. Ele fez suas 7 lamparinas, suas pinças dos pavios e pás de cinzas de ouro puro. Ela e todos os seus utensílios foram feitos exatamente de um quicar de ouro puro. Ele fez o altar de incenso de madeira de acácia, um quadrado de um quicar de um cúbito de lado e 2 cúbitos de altura. Suas protuberâncias, que seriam as pontas, né, ali no altar, foram formadas dele. Ele cobriu seu topo, suas paredes em volta e suas protuberâncias com uma camada de ouro, e fez uma beirada de ouro em toda a sua volta. Ele fez 2 argolas para ele abaixo de sua beirada, em seus 2 cantos. Ele os fez em seus 2 lados, para que pudesse ser colocadas barras com as quais o altar era carregado.
Ele fez as barras de madeira de acácia e as cobriu com uma camada de ouro. Ele fez o óleo de unção sagrado e o incenso puro, misturando de modo profissional. E aqui nós terminamos a nossa sexta parte da leitura. Raverin, vamos aprofundar aqui sobre a questão da menorá, tá? Qual a lição da menorá para a nossa vida? O que era a menorá? Como nós lemos aqui, a menorá, né, que é chamada também de candelabro em português, ela foi formada de uma única peça de ouro, tá? Ela não tinha engates, ela não era soldada, né? Os engates. Ela foi feita totalmente de uma peça. Ele colocou uma peça e foi talhando ela, né? Moldando ela ali, até ela se tornar a forma como ela era, tá? Eu só quero trazer um ponto aqui em relação à menorá que você vê, tá? Você vê aí aquelas menorá com os braços redondos, né? Arredondados assim, tá? Com 3 aqui do lado, 3 de um outro e um no meio, tá? Já dizendo para você bem claro, aquilo está errado, tá? Não tem nada a ver com o que está dito aqui, tá? Se você ler aqui comigo, você vai ver que os braços, eles saíam, eles se estendiam, né? O texto falando, elas se estendiam, não faziam uma curva, ou seja, elas eram assim, tá? Como disse no vídeo sobre o detalhe da menorá, eu tenho lá as imagens, tá? O próprio versículo 19 diz assim que era 3 cálices decorativos e uma esfera e uma flor, né? E um braço. No próximo braço haviam 3 cálices decorativos, uma esfera e uma flor. E assim eram para todos os 6 braços que se estendiam da menorá. Se estender, você estende, eu preciso pegar um negócio ali, estende o braço. Não vai fazer uma curva, tá? Então, aquele que tem esses desenhos pode descartar, não tem nada a ver com a menorá original que Deus mostrou para Moshe, e Moshe passou ali para Bezalel para poder estar fazendo, tá? Tá, Mauri, mas o que significa essa menorá em nossos dias? O que a menorá ela simboliza? A menorá ela estava ali justaposta à mesa dos pães os pães da apropriação, né? Preposição, desculpa. Tá? Eu vou falar em hebraico para mim ficar mais fácil, tá? Que é a mesa ali do Lechem Nepanim, né? Que é os pães multifacetados, tá? Então, vamos fazer aqui um pequeno exercício como é que eu posso dizer? Um exercício para nós podermos entender como que funcionava o serviço ali dentro do Mishkan e futuramente como iria funcionar dentro do Beit HaMikdash, né? Do templo sagrado. Então, justo na entrada ali do Mishkan, né? Eu não vou falar o que estava fora, mas a partir dali. Você tinha ali a mesa e tinha a menorá. Um pouquinho mais à frente, você tinha ali o altar de incenso que estamos falando também aqui nessa porção. Mas vamos nos focar. Ela era coberta ali, como nós falamos também numa das partes dessa porção, por tapeçarias. 5 tapeçarias, tinha ainda um lençol e tinha um outro com pelo de cabra também. Ou seja, aquilo tampado, fechado, ficaria escuro lá dentro. Né? Ele ficaria escuro. É óbvio que ele tem toda uma construção ali para que entrasse um pouco da luz. Tá? Isso tem um profundo dentro da construção do Beit HaMikdash. Qualquer dia a gente fala aqui todo dentro do Beit HaMikdash, né, do templo sagrado, e o que ele significa também para nós para os dias de hoje. Mas vamos nos focar aqui no Mishkan, no tabernáculo. A menorá, ela tinha ali, ao todo, 3 braços esticados para o outro e mais 3 para o outro, e uma no meio que totalizava ali 7. E a Torá nos diz que ela tinha que ficar acesa e ela não poderia se apagar, né? O altar ficaria, as chamas dela ficariam acesas ali e não poderiam se apagar. Tanto que todo amanhã o Kohen vinha, porque diz assim que milagrosamente a haste do meio, né, que era a principal, ela sempre permanecia acesa. Então dali ele vinha e acendia novamente as demais. Então ela permaneceria acesa
continuamente, né? Talmid, a palavra em hebraico é usada talmid, que talmid é sempre, então continuamente, né? Então, você vê que ela tem um significado profundo para nós. Permanecer sempre acesa, para que permaneça sempre acesa a menorá, ela precisava de um ingrediente que é o azeite. Nós sabemos que o azeite, ele era puro, ele era batido, era extraído ali a primeira, né, essência para poder fazer o azeite, para poder estar acendendo ali a menorá. Então, ela vem de todo um processo, desde ela ser de uma única peça, o azeite teria que ser um azeite puro, tá? Ela não poderia se apagar. 3 principais mensagens para nós. Primeira coisa, ela servia para iluminar, tá? Ela tinha a função de iluminar dentro do tabernáculo. Dentro de nossas casas, dentro de dos nossos lares, nós somos essa menorá, tá? Talvez você não esteja familiarizado com o conceito, mas cada casa de um Yehudim, cada lar de um judeu, ele é como se fosse o Beit Hamikdash. Ele é como se fosse um templo sagrado, ele era como se fosse um Mishkan, um tabernáculo. Talvez você não esteja familiarizado, mas ao adentrar em nossas casas, a primeira coisa que você vai encontrar na entrada, na porta, ali no batente, é uma mezuzá, mezuzot no plural, tá? Ali contém a passagem justamente que Deus fala, né, para você colocar nas portas de suas casas e na entrada, tá? Na entrada das portas de suas casas, colocar como um lembrete, tá? Qualquer dia eu tiro um print aqui, ou eu posso tirar um print do que eu tenho aqui e colocar aqui para vocês verem aqui do lado, tá? Se eu não me esquecer, eu vou colocar aqui para vocês verem o que é uma mezuzá, por que ela está fixada nas nossas portas. E então, o nosso lar, a nossa casa, é um dos lugares mais santos que nós temos no nosso viver, tá? Você, como um exemplo de uma menorá, você que tem que trazer essa luz para dentro de casa, tá? Então vamos lá, vamos pegar o princípio aqui. Primeira coisa, você tem que estar com, no caso seria um azeite puro, tá? Eu pergunto para mim e para você, o que tem, qual tem sido o combustível na nossa vida para que nós transformamos o nosso lar em um Mishkan, em um templo para Deus? O nosso combustível tem que ser a Torá. É dela que sai toda a fonte de verdade, toda a fonte de luz. Então, ela seria o nosso combustível. Por isso, nós meditamos todos os dias de manhã. A primeira coisa que fazemos não é nos preocuparmos com o trabalho, se vão ter boas vendas nos nossos negócios. Não. Primeira coisa, louvamos a Deus, agradecemos a Deus por estarmos vivos, agradecemos por estar tudo funcionando no nosso corpo. Posteriormente, nós fazemos a nossa shaharit, a oração da manhã, e depois nós vamos estudar a Torá. Depois nós pensamos, né, nas coisas referente ao decorrer do dia. Mas nós já vamos estar preparados com esse combustível chamado Torá, instrução para nós. Então nós não vamos nos abater. Isso vai permanecer sempre, ou seja, você tem que estar sempre na sua vida, você tem que ter. Você sempre no seu dia a dia, tá? Você tem que parar uma hora do dia, tá? E dar uma examinada. Você vive com a porção do dia da Torá. O que nós estamos fazendo aqui no decorrer de uma semana, lendo uma paraxá por semana, nós dividimos aqui em 7. Então nós pegamos uma mensagem para cada dia. Então nós não ficamos vazios.
Você está me entendendo? São 7. 7 braços que permaneciam, tinham que sempre permanecer aceso ali. Então, quando nós fazemos a leitura aqui diária das nossas porções, representa esse combustível em nossa vida. E nada melhor do que nós examinarmos as Escrituras, examinarmos a Torá, para que nós viemos a saber lidar com todo o processo do dia a dia, as adversidades, os empecilhos, para que nós viemos ter sabedoria de Hakadosh Baruch Hu para saber lidar com tudo. Nós falamos aqui também que ela era feita de uma única peça de ouro, batida e formada toda ali de uma única peça de ouro. A palavra Echad, que significa um, tá? Nós também temos essa menção de nós sabemos que nós somos, podemos ser, como diz assim, vamos pegar o exemplo aqui da nossa casa. Eu poderia expandir para o contexto aqui, vamos examinar, vamos lá. Você dentro da sua casa, você tem a sua esposa, você tem seus filhos, outras pessoas que moram com você. Dentro dessa casa, você se torna uma única pessoa, tá? Assim como o marido e a esposa, eles são Echad, eles são um, né? Para se formar um lar, a mesma questão é também aqui quando se fala que a peça era feita de uma única peça, mas se estendiam ali por 6 braços. Então, dentro de vossas casas, vocês, né, nós temos que ser um com todos, tá? Não podemos ter essa questão de divisão. É óbvio que homem e mulher, ele tem as suas naturezas diferentes, tá? Só que um completa o outro. O que falta em um, o outro completa e assim vice-versa. Por isso é uma única peça, tá? Que recebe o mesmo alimento, recebe o mesmo combustível que a Torá Hakadosh. Tá? Então, todo esse conceito de unidade dentro do judaísmo, você vai ver que muitas das vezes o povo de Israel, ele é chamado de Errad, ele é chamado de um único. Tá? Nós já vimos isso várias vezes. E aqui também não é diferente na porção, porque ela também fala que ela era Errad, né? Ela era feita de uma única peça ali, tá? Então, entendam bem. O que é dividido, ele não prospera. Como assim? Eu vou dar 2 exemplos aqui, lá do livro de Bereshit, do livro de Gênesis, para entender como é que Deus ele vai analisar e julgar isso. Por quê? Porque o mais importante para Deus é a união. Nada é mais importante para Deus do que união. Nós vemos ali que Noé, ele ficou 120 anos construindo uma arca, tá? Mas qual que foi o principal motivo de Deus trazer o Malbul, né, o dilúvio sobre o povo naquela época? É porque embora eles fossem muitos ali, eles eram divididos. Embora fossem ricos, eles roubavam. Embora cada um tivesse ali a sua esposa, eles adulteravam. A maldade era muito grande, então era um povo, porém eles não eram unidos. Por isso Deus mandou o dilúvio e exterminou. Você vê que o texto fala que existia Noa, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 esposas. Ou seja, eles eram uma unidade em meio ali, porque eles estavam juntos, unidos, não fazendo o que a nação naquela época fazia. Embora uns, eles eram divididos. Então Deus acabou com aquela geração. Já na Torre de Babel, né, ali na Torre de Babel, o povo ele era um. Todos concordaram em uníssono em construir uma torre. Embora diferente, eles estavam unidos num único propósito. Ou seja, Deus aprecia a união, ainda que eles estivessem se unindo ali para subir uma torre querendo chegar até Deus. Só que Deus não os exterminou. Simplesmente Deus fez o quê? Confundiu as suas línguas para que eles não os entendessem. Então a união, ela pode ser
né, no caso ali da Torre de Babel, ela poderia ter começado com um propósito ruim. Porém, o fato de eles estarem unidos no único propósito não fez com que Deus acabasse com aquela geração. Simplesmente Deus mudou os seus idiomas para que não se entendesse. Ou seja, se você vai se unir para fazer algo desagradável, não é legal. Porém, se você se unir para fazer algo bom, todos concordariam, todos estariam falando a mesma língua. E por último aqui, nós temos a questão, nós falamos aqui do alimento, falamos aqui dela ser feita de uma peça só, e por último nós temos aqui justamente a questão de ela iluminar, tá? Entendam bem, para que serve a luz? A luz, ela clareia e traz à tona e revela aquilo que estava em oculto, aquilo que estava em meio em trevas, certo? Diz lá em Bereshit que Or Hatov, a luz, quando Deus criou a luz, ele viu que a luz ele era boa, né? Or. Porque fez o que? Separou das trevas, trouxe clareza, iluminou. Então a menorá, ela dentro ali do Mishkan, ela era usada justamente para iluminar. Você e eu e você, dentro não só da nossa casa, mas do mundo, nós devemos ser luz. O que é uma luz? A luz ela é aquilo que clareia. Eu posso estar aqui nesse quarto. Quando chega a noite, aqui, é óbvio, apaga tudo. Por mais que eu saiba onde estão todos os meus objetos, a minha mesa, minhas estantes, as coisas aqui, no escuro eu tenho que andar com a mão para poder apalpar, para mim não tropeçar, embora eu saiba onde está. Quando eu acendo uma luz, ela clareia e me revela, então eu não preciso mais ficar, né, Hasbe Shalom, Deus nos livre, como um cego que tem que ficar apalpando para poder se guiar. Então a luz, ela clareia e revela aquilo que está em oculto. A menorá, em nós na menorá, simbolizamos isso. Nós não devemos estar em trevas, devemos ser uma luz que clareia e traga a revelação divina para o mundo. Porque dentro ali do Mishkan, a menorá, ela clareava a mesa dos pães, assim como o altar de incenso. Ela clareava, nos trazia à tona que alimento vem de Deus, porque os pães também eles eram trocados de sexta-feira. Só que milagrosamente aqueles pães que passavam ali de sexta até a próxima sexta pareciam como fosse novo, como nós já lemos aqui. E também temos o altar do incenso, onde simboliza também as nossas preces a Deus. Então tudo tem que estar muito bem claro. Só que tudo começa com o quê? Começa com a Torá, as instruções de Deus. Se você não tem um alimento, se você vai colocar dentro da menorá, né, uma fonte, um combustível que não seja a Torá, todo esse processo que nós acabamos de falar aqui, ele irá se corromper. Talvez a luz seja fraca e você não consiga ver as coisas com clareza. E não ilumine, revelando as coisas como ela é, mas como se fosse uma coisa penúmbria, como se fosse algo borrado. Então tudo começa dentro do combustível. O que você está alimentando a você mesmo? A união, porque ela era feita de uma peça só, dentro da sua casa, tem que ser construído de uma única intenção, que é revelar Hakadosh Baruch Hu ao mundo. Então, meus amigos, eu espero que tenha ficado claro que o importante é que nós viemos ser luz para esse mundo, tá? Que nós viemos a clarear aquilo que parece que está em trevas, ou aquilo realmente que está em trevas, tá? E essa é a mensagem que eu deixo para vocês nessa sexta-feira, tá?
Como eu sempre digo aqui, sexta-feira é um dia mais corrido para mim, preparar, ajeitar a casa, Shabbat, né? Mais uma vez, Baruch Hashem, Deus nos fez passar a semana, estamos aqui, agora vamos agradecer a Deus, vamos receber uma Neshama, uma porção dobrada da nossa Neshama, vamos, né, agradecer a Deus por mais esse dia de descanso, a qual esquecemos tudo a semana, esquecemos trabalho, esquecemos provas e esquecemos todos os problemas e viemos a só agradecer a Deus por estar chegando aqui até hoje. Mais uma vez, amigo, eu agradeço por vocês estar aqui comigo em toda Arabá. Muito obrigado, né? Mais uma vez, você ficou comigo até o final aqui desse shiur, né? Onde falamos aqui, damos essa drachá, esses ensinamentos. É novo no canal, não se esqueça, se inscreva, deixa um like, compartilhe esse conteúdo para pessoas que você também acha que precisam, né? Desse conhecimento, dessa instrução. E ao todos, um bom sábado, um Shabbat Shalom. Como eu disse, eu não vou ficar mais subindo, né, o shiur de sétima parte no sábado, tá? Eu vou subir os dois na sexta-feira. Como eu disse, é corrido, mas a gente, Baruch Hashem, tudo é na vontade de Deus. Se eu conseguir, eu subo, senão ele fica aqui, eu revelo, eu deixo que ele apareça no sábado após o horário do Havdalah, tá bom? Que é o encerramento do sábado. Mas se Deus quiser, eu consigo colocar ele aqui ainda hoje. Então você tem a porção de hoje e a porção para amanhã. E assim eu ajudo a você a não ficar, tá, na internet ou vendo as coisas. Mas a maioria, eu não sou judeu, não tenho essa obrigação. É verdade, você não tem essa obrigação. Eu já falei isso aqui, mas fazes bem, tá? Fazes bem. Você não tem a obrigação de pegar, correr de manhã, fazer um exercício, né? Você não tem essa obrigação, mas faz bem, faz muito bem. Então, entenda uma coisa, tudo aquilo que nos faz bem ajuda. Não tem essa de, não vou fazer, mas faz bem. Tá bom? Todrabá, Lehitraot, meus amigos, fiquem com Deus e um Shabbat Shalom para todos. Tchau, tchau.